palavras grosseiras, insensatas e até mesmo obscenas fazem parte da sua vida? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença. Vamos iniciando a semana praticamente aí, voltando à palavra de Deus. Muitos de vocês é o primeiro dia de trabalho. Queremos também consagrar, entregar aí o teu trabalho ao Senhor e pedir que a palavra seja sempre luz aí para o teu caminho, também no teu trabalho. Vamos pegar hoje a palavra que está em Efésios, capítulo 4, versículo 32 até o versículo 8 do capítulo 5. Diz assim: Irmãos, sede bons uns para com os outros, sede compassivos e perdoai-vos mutuamente, como Deus os perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Olha que bonito. Olha, viva assim. É como São Paulo estivesse clamando: vamos viver assim, vamos viver perdoando, vamos viver como filhos, viver no amor. É um chamado, uma graça. E aí, de repente, ele começa: a devassidão, ou qualquer espécie de impureza, ou cobiça, sequer seja mencionada entre vós, como convém aos santos. Nada de palavras grosseiras, insensatas e obscenas, que são inconvenientes. Dedicai-vos antes à ação de graças. Ou seja, nada de palavras grosseiras, insensatas e obscenas. E olha que interessante, quantas vezes as palavras grosseiras vão entrando na nossa vida, aquela palavra rasgada, aquela frase que fica no meio termo porque você está impaciente, aquela palavra de raiva. Quantas vezes nós somos insensatos porque nós preferimos as portas largas da vida, do mundo, em vez de justamente escolher por aquilo que Deus está nos pedindo. Perceba quantas vezes nós caímos na insensatez, que é esta relação de loucura perante aquilo que Deus nos ensina, ou mesmo como hoje nós vivemos em maneiras obscenas, ou seja, de modo obsceno perante a Deus com as nossas palavras. Hoje nós temos vergonha de poder escutar muitas vezes a música que se toca, porque já é obscena. Um dos grandes homens espirituais do nosso tempo, chamado Thomas Merton, ficou praticamente 7 anos sem sair do mosteiro. Quando ele saiu, ele começou a ver as propagandas, aquilo que estava se vendendo, aquilo que estava sendo publicado. Já reparou as propagandas que aparecem para você? Já reparou aquilo que se vende hoje? E olha o que trabalha, como trabalha a tua sensibilidade, trabalha os seus sentidos para você ser materialista. Quantas vezes trabalha isso para que você consuma algo que seja pornográfico? E quantas vezes a indústria entendeu que essa sedução, colocando mulheres bonitas do lado de um carro, como se uma coisa tivesse a ver com a outra, mas na verdade sabem que a mulher bonita, aquele corpo bonito, vende melhor o carro. Já reparou quantas vezes nós adquirimos esta matéria, esse conteúdo? Então, Thomas, ele saiu, começou a ver tudo aquilo que estava de propaganda na rua e ele dizia assim: vendo aquilo que se vende, né, o que se tem de propaganda, não quero ouvir o que eles cantam. Ou seja, quando eu vejo o que eles consomem, eu não quero ver o que eles cantam. Quando nós falamos de canção, lembra daquela dimensão, né? Quem canta, reza 2 vezes. Por quê? Porque a canção ela tem uma força, né? Tem expressões bonitas, né, de alguns autores que vai dizer que o mundo foi criado com uma bela canção. Olha que forte. Há uma canção de Deus. Quando nós falamos dos anjos, nós também falamos de um canto, de uma canção. Quando nós falamos do mundo angelical, quando nós falamos do mundo espiritual, nós logo lembramos a expressão
do canto. Quando nós olhamos os nossos cantos, nós percebemos como está o coração da humanidade, como está a situação daquilo que está passando dentro de nós, e nós vivemos com essa obscenidade. E aí, eu queria chamar a atenção para você, católico, porque nós católicos começamos a entrar, não muitas vezes com esse obsceno clássico, claro, mas nós somos homens de dupla palavra, sabe? Aquilo que se diz na entrelinhas, né? Fica com aquela malícia que dá para entender. Quantas vezes eu vejo isso em lábios de religiosos, de homens de fé? Quantas vezes eu vejo essa malícia? Quantas vezes eu vejo esse uso da palavra de duplo sentido, uma palavra sedutora, uma palavra de pornográfica, entre aspas, porque está levando a uma mente a pensar em sexo. Quantas vezes eu vi isso? E infelizmente, talvez tenha que ouvir isso o resto ainda da minha vida. Aonde nós chegamos? Que homens e mulheres que muitas vezes estão à frente da nossa igreja estão com palavras de duplo sentido, malícias, desejos. Eu nem quero, me veio agora na cabeça alguma dessas expressões, nem quero colocar essas expressões porque para mim são tão absurdas algumas expressões que eu encontrei em boca de alguns religiosos que eu falo assim, meu Deus, aonde estamos? Mas eu fico pensando, se religiosos fazem isso, imagine o que há entre nós católicos, do dia a dia. Por isso, não permita, não ofenda a Deus, não ofenda a Deus com as tuas palavras de duplo sentido, porque o sentido pode estar duplo, mas para Deus as coisas são claras. E eu não digo isso porque vou falar Deus vai lhe punir, mas estou dizendo isso porque você ofende a Deus. E você ofende a Deus porque as pessoas olham e falam assim, este é o católico, isso é o catolicismo, olha lá. É lógico que as pessoas ficam pensando, você acha que essa pessoa vai na igreja onde você vai? Você acha que tem prazer em ir numa igreja onde quem me fala desta igreja é uma pessoa que hoje é de duplo sentido? Não. Quem atrai as pessoas à igreja é aquele homem sensato, que tem palavras de luz, de sabedoria, que isso não envolve nas picuinhas, nem nas fofocas, e quanto menos nessas palavras de duplicidade. Afasta isso da tua boca. Leve mesmo sempre o teu coração a Deus. São Paulo vai dizer nada de palavras grosseiras, insensatas ou obscenas, que são inconvenientes, dedicai-vos antes à ação de graça. Porque quem faz ação de graças a Deus, não vai ficar usando disso, porque não vai ficar fazendo ação de graças a Deus e depois ferindo a Deus. Pois bem, sabei bem, o devasso, o impuro, o avarento, que é um idólatra, são excluídos do reino de Cristo e de Deus. Que ninguém vos engane com palavras vazias. Tudo isso atrai a cólera de Deus sobre os que lhe desobedecem. Olha que eu não fui duro na colocação, mas está aqui São Paulo para dizer. Não sejais seus cúmplices. Outroras ereis de trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filho da luz. Vou repetir. Vivei como filhos da luz. Peço a Deus que nos dê essa graça, que essas palavras possam entrar no nosso coração e serem fecundas. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.